Olá pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Estamos prontos aqui para mais uma live. Dessa vez eu fiz um filtro aqui dos assuntos, fiz uma pesquisa rápida na semana passada, muita gente querendo falar sobre forehand, eu achei ótimo, porque até hoje eu tenho um pouco esse estigma do saque, que eu estudei o saque, mas vou falar para vocês um pouco como que foi essa questão dos meus estudos. Na verdade, eu comecei com o saque, sim, com o mestrado, mas depois a gente passou para o forehand e para o backhand no doutorado. E desde então eu estudo bem mais o forehand do que o saque. Mas por quê? Porque a gente vai ver que, como todo mundo sabe, ele é o golpe que a gente mais usa no tênis. Então eu tenho, nos últimos 12 anos, aí, depois que eu terminei o doutorado, eu passei a usar o meu tempo de estudo muito mais com o forehand. E fora que de uma década para cá, cada vez mais está bem nítido taticamente, como eu sempre falo, a gente tem que começar pela tática, e eu sempre falo que, como muitos falam também, que o jogo de tênis hoje é saque e forehand, basicamente. Lógico que tem muito mais coisa, a gente sabe, mas que grande parte dos pontos você usa mais o saque e o forehand, e depois também tem algumas estatísticas vindo aí e mostrando a questão das 4 primeiras bolas. Então eu tenho visto umas lives aí com o Luiz Fernando, que eu também vou fazer uma live com ele, acho que é semana que vem, e a gente vai procurar juntar esses assuntos. Ok? Então vamos lá, eu vou começar a minha apresentação. Como eu falei, vamos procurar fazer uma dinâmica de 1 hora. Eu acho que uma live mais do que esse tempo fica muito pesado, enfim. Então eu vou procurar mostrar um pouco do que eu faço aqui, do que eu penso sobre o forehand, em mais ou menos 15 minutos, e depois a gente abre já para as dúvidas, ok? Vamos lá então. Bom, antes de mais nada, a gente vai procurar então focar nas bases de apoio, porque o forehand, assim como todo golpe do tênis, ele é bastante complexo. E trouxe aqui, antes de mais nada, uns 2 ou 3 pontos do Nadal, que não é um big server, mas só para fazer um pouquinho o link com o que eu tenho dito sobre sacar bem. A minha live semana passada foi sobre isso. Então, um dos conceitos que eu passei aqui, que sacar bem, é você fazer com que o devolvedor jogue o corpo para um dos lados. Então, vou mostrar um pouquinho aqui desses pontos do Nadal e fazendo o link com o saque e depois um forehand, ou 2, ou até 3, como a gente tem visto nas estatísticas. Sacou tirando o adversário para o lado e matou na próxima. Sacou no corpo essa, também tirando o adversário para o lado e matou na próxima. Esses pontinhos em amarelo que eu coloquei ali em cima do vídeo, esse daqui e esse daqui, mostram ao longo desse vídeo o seguinte, que o Nadal saca, tem uma velocidade de saque aí não tão alta quanto os outros, né? Ele não é um big server, mas mesmo assim ele consegue por várias vezes dominar o ponto nas próximas bolas. Por quê? Porque ele tem esse conceito de saque, ele consegue sacar bem. Bom, vou passar mais uma vez só para vocês verem. Saque em cima do corpo. E vou falar a velocidade. Esse saque ele sacou a 165 km por hora. Agora no próximo ponto que eu marquei ali, é que acho que não vai dar para vocês verem, mas ele sacou a 167 km por hora, ou seja, está muito longe aí de ser um big server, mas saca bem, tem esse conceito aí. E é só ver que ele está sempre ali entre os top 15 dos rankings de saque
que a gente consegue ver no site da ATP. Bom, uma outra questão que eu vou falar um pouco, quer dizer, que eu não vou falar, então queria já deixar bem claro, porque a gente vai ver mais a parte da parte de baixo do corpo, já que o tema é sobre as bases de apoio. Então, mais para frente a gente poderia falar sobre praticamente esse novo tipo aí de forehand que a gente tem hoje, que é o face down, que o Tiafoe, o Khachanov e mais uns 2 ou 3 tenistas aí, o Kyrgios, que eles fazem, mas aí já tem mais a ver com a parte do upper body. E também, como eu já tinha tocado nesse assunto, falar um pouco do que muda aí do forehand ATP e WTA. Semana que vem eu vou fazer, ou essa semana, preciso ver o dia que eu marquei, acho que essa semana. Não, desculpa, semana que vem, segunda-feira, eu marquei uma live com a Letícia Sobral para a gente falar um pouquinho do que muda entre o tênis masculino e feminino, e aí a gente fala um pouquinho sobre isso, ok? Bom, vamos para as bases então. Antes, deixa eu voltar aqui para mim e só deixar claro uma coisa. Então, eu vejo que essas lives servem para a gente ser pontuais, né? Acho que ficar em assuntos muito amplos, a gente não chega a nenhum ponto. Então, vamos procurar falar só da base hoje e que já é um pouco amplo, tá? Dentro das bases, nós temos 4 tipos de apoio. E isso já é uma convenção dos estudos. Óbvio que existem, como eu já disse, textos não científicos que usam outros nomes ou tratam o closed stance como se fosse um square stance, enfim. Então, eu vou trazer aqui as 4 bases que os estudos científicos usam, tá? Então, vamos lá. Basicamente, são 2, tá? A gente tem, como vocês sabem, o open stance, quando você bate mais de frente, quase sempre é uma situação tática que você tem que correr bastante para o lado. E você tem o square stance, quando você tem mais tempo, consegue colocar a sua perna contralateral, ou sua perna não dominante, vamos chamar assim, na frente, no caso do destro, a perna esquerda. Lógico que nós temos um outro conceito de dominância, mas vamos chamar então tecnicamente de perna contralateral. E aí você tem toda essa chance de fazer uma força de trás para frente e transferir energia para frente, que é para onde você quer bater. Então, esses são os 2 apoios básicos. E aí, tudo que fica entre esses 2 apoios, a gente chama de semi-open stance. E temos um caso aqui menos utilizado no tênis, que é o closed stance, que quando, por uma questão do ritmo da passada, você tem que cruzar a perna contralateral à frente no caso do destro, quando ele cruza a perna esquerda à frente da perna direita, ok? Então, só para a gente falar um pouquinho dos vários apoios aí. Além disso, eu gostaria um pouco, deixa eu voltar aqui um pouco para falar mais uma questão. Eu vou mostrar um esquema que eu fiz em 2007, eu fiz um texto bem grande, eu não consegui publicar ainda, que fala de 15 fases. Então você tem um ciclo que eu fiz em 4 fases, mas ele na verdade é um ciclo. São 15 ações que você tem que fazer durante uma troca de bola. Então, entre um golpe e outro, você tem 15 ações, só para a gente ver o quanto que é complexo. Então, por isso que a gente tem que fazer por partes, ok? Então, vamos lá. Óbvio que talvez não dê para ver aqui, mas essas 15 fases, elas passam por uma fase cognitiva, ou seja, aqui não tem movimento do corpo, mas tem as ações da sua mente. Aí você passa para o footwork número 1, que seria você se aproximar da bola, eu já falo. Aqui você tem o golpe em si, e depois você tem um footwork 2, que seria o footwork de recuperação. Tá? Então você tem 2 footworks, um de preparação
um de aproximação, e um de recuperação. Então, óbvio que a gente fecha todo esse ciclo e temos 15 ações possíveis. Eu vou falar bem rapidinho dessas 15 ações. Na parte cognitiva, a ação número 1, que é logo depois que o cara que está do outro lado da quadra bate na bola, eu vou ter que fazer a leitura da bola. Então eu gasto um certo tempo, essa bola vai ter que viajar um pouco para eu ler, e essa é a fase número 1. A fase número 2, eu vou ter que tomar a decisão de acordo com essa bola que está vindo, o que eu vou fazer, para onde que eu vou. E aí tem mais 2 fases que gastam tempo nessa fase que a gente chama de fase cognitiva ainda, que é a fase só onde você está pensando. Depois que você toma a decisão, você manda essas ações para o seu corpo fazer, e aí você gasta 2 tempos, o tempo de reação e até que chegue o início do tempo de movimento, que é quando você já se desloca para um lado ou para o outro, ou para frente ou para trás, dependendo da ação que você teve. Então, isso tudo acontece aqui, ó, na fase cognitiva. E essa fase é muito importante, porque você precisa ler. Se você leu mal, dançou, né? Então, se você leu errado, você vai tomar uma decisão errada e as próximas etapas todas já serão bem mais complicadas. Bom, o footwork número 1 são 3 etapas bem simples, mas que vale a pena falar aqui, são as etapas de aproximação à bola. Então você se aproxima para a bola, depois você tem a fase 2 dessa etapa, que é a fase de frenagem, e você depois ainda tem o ajuste fino, que tecnicamente a gente chama de small steps. Eles podem acontecer ou não. Se em casos de bolas que você tem mais tempo, quase sempre você faz esses small steps. Então, seria no caso na somatória das 15, a fase 5, 6 e 7. Depois tem o golpe todo, então essa aqui é o footwork 1 que eu acabei de falar, e depois você tem o número 3, a terceira fase, que aí é o golpe em si, que já são 5 etapas. A etapa, depois que você já está perto da bola, de charge, que você carrega, ou seja, você faz a flexão. Depois tem a fase de extensão, que um pouco antes você acelera a parte de cima, o tronco, o braço e a cabeça da raquete. Tem o contato com a bola, depois tem o follow through, ou a terminação. E depois você ainda tem a fase final de desaceleração até chegar em velocidade 0. Então todas essas fases aqui fazem parte do golpe em si. E depois ainda tem a parte de recuperação do footwork, onde você tem que romper a inércia, já que você bateu e parou. Então você tem que sair dessa inércia, então você tem que quase sempre fazer um passinho curto. E aí entram aquelas outras questões que vocês conhecem um pouco, que pode ser um side step, um crossover step, um cross back step, enfim, tem várias formas, mas o fato é que você tem que sair o mais rápido possível para voltar então e fazer a recuperação e depois fazer um último split step, que aí você fechou o ciclo. Você está aqui, você fechou o ciclo e volta já para a leitura da próxima bola. Então, só para decorar um pouco aí e mostrar que são pelo menos 15 fases entre um golpe e outro. Então, é bastante complexo, tá? Dito isso, eu mostro o próximo slide falando que hoje a gente vai falar só dessa fase aqui. Da fase de charge, da fase de apoio, tá? Da fase de flexão do golpe e especificamente do forehand, ok? Então vamos lá, nós já vimos então todas as fases, todos os 4 tipos de apoio do forehand,
E agora eu vou mostrar um estudo aqui que eu fiz em 2007, 2008, no meu doutorado, né, que começou em 2005, terminou em 2008, um estudo de eletromiografia. Então, como que aconteceu isso? Foi 2005, 2006, o pessoal estava muito ainda discutindo a lesão do Guga, do quadril, que ele batia muito com o open stance. Aliás, um abraço para o Rodrigo da Open Stance Tênis, que tá aí. Que é outro cara que estuda bastante, isso é muito importante para o nosso tênis. Então, esse foi um dos temas da minha tese, porque a gente queria ver se com a base de Open Stance você força mais mesmo ou não os músculos que envolvem a rotação do quadril. Então, eu vou mostrar bem rápido aqui as conclusões que a gente teve. Então, eletromiografia é um dos métodos de medição da biomecânica. Ele consiste em você colocar eletrodos, não sei se dá para ver aqui, em alguns músculos um pouco mais superficiais do corpo. Então, aqui nós temos os eletrodos de superfície. Na época, na USP, nós só tínhamos com fios, então isso complicava um pouco mais os estudos. Hoje você tem bastante wireless, né, sem fio, então fica mais fácil porque você pode ir para a quadra. E aí com os sinais de alguns músculos, que aqui no caso a gente fez estudos com músculos como, por exemplo, os multífidos, que tem a ver um pouco com a rotação do quadril, do tronco no caso, e a gente fez também com o reto femoral e o gastrocnêmio, a famosa batata da perna. E aqui, obviamente, como eu tinha dito, nós vimos dois grupos. Um grupo com open stance, que batia de frente, como nós vimos, você faz essa base paralela aqui à linha de base, e o outro grupo com square stance, onde você fica perpendicular à linha de base, né, para poder fazer essas duas técnicas. E nós vimos então, nós comprovamos que durante o open stance você tem uma ativação maior dos músculos responsáveis pela rotação do quadril. Então, ciência é isso, é você tem uma ideia, você tem algo teórico, mas você tem que ir lá e tem que estudar e tem que comprovar. E logicamente vale a pena mostrar aqui mais uma vez que isso não quer dizer que uma possível lesão no quadril tem a ver com isso, porque a gente sabe que as lesões são multifatoriais, ok? Então, só para mostrar um pouco de estudo, para a gente não ficar só na questão empírica. Muito bem. Vamos começar agora um pouco a parte mais prática. Na parte mais prática, uma coisa que vale muito a pena mostrar é que nós temos que ter em mente que o apoio, que é o stance, né? Então nós vimos lá open stance, square stance, né? Stance é apoio, só que o apoio ele é diferente de transferência. Tá? Muita gente acha que é a mesma coisa, que está na mesma fase, e não, é diferente. Então eu trouxe aqui, por exemplo, um trabalho que eu fiz com o Tomás Bellucci. Ele tinha que fazer uma série de forehands, a gente ainda estava na fase de vídeos, de fazer só os vídeos, e eu estava procurando um padrão. Olha que interessante. Naqueles 3 forehands que ele bateu ali, eu fiz essas 3 fotos de apoio. Então aqui sim, aqui a gente está falando de apoio, tá? Então ele fez, foram 3 balls, ele fez o apoio 1, o apoio 2 e o apoio 3. O que isso quer dizer? Que como era uma bola fácil, lançada fácil, era um drill, ele fez o mesmo apoio. Esse apoio que ele fez é o forehand square stance. Mas olha que interessante. Vou voltar aqui. Vocês vão ver o quê? Que para cada um desses 3 mesmos apoios que ele fez,
ele fez uma transferência diferente. Então eu trouxe isso para mais uma vez então mostrar que apoio é uma coisa e transferência é outra. O que pode acontecer bastante? No caso, o tenista, ele pode fazer um apoio bom, que seria um square stance, porque aí ele tem chance de transferir mais força de trás para frente, como a gente viu, mas ele não transfere tanto, ou por uma questão tática, ou por uma questão de falta de confiança, enfim, ou porque a bola estava um pouco alta, ou estava muito rápido, ele não achou um ponto de contato mais à frente. Mas o que eu penso que a gente tem que passar para os tenistas é isso, é que é muito importante fazer com que ele, sempre que possível, consiga transferir. Então eu vou voltar aqui e eu classifico em 3 tipos essa transferência. Então essa aqui seria a neutra. Eu só vou colocar o telefone um pouquinho mais perto aqui para ficar mais fácil. Então nós vamos ver o quê? Que nesse forehand, o que o Tomás fez? Ele pisou e o pé dele foi para o lado. Então ele não transferiu o centro de massa nem para frente nem para trás. Por isso que eu chamo de neutro. Vou voltar aqui para a gente ver mesmo vídeo outra vez. Ó, ele pisou e o pé de apoio dele não foi nem para frente nem para trás. Lembrando que, obviamente, que o pé de apoio dele está linkado com o centro de massa. Aqui, ele fez o mesmo apoio square stance e ainda girou sobre o próprio eixo dele e o pé de apoio dele foi para trás. Mostrando outra vez aqui. Ou seja, ele teve uma transferência negativa. Ou seja, ele não fez um forehand eficiente, fez um giro sobre o próprio eixo e jogou para trás. Logicamente, eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas ele poderia ter uma tática, por exemplo, que era fazer um forehand cruzado curto. Aí, ok. E aqui nós temos uma transferência positiva, onde ele apoia e joga para frente. Mais uma vez, transferência positiva quando você apoia e vai para frente. Ok. Então, o que essa série mostra para nós? Mostra aquilo que eu tinha dito. Não basta fazer o apoio. Bom, você tem que transferir e se essa for a sua intenção tática, pode ser que não seja. Pode ser, como eu dei um exemplo típico, você até pode entrar na quadra, mas você quer fazer uma cruzada com um topspin mais curta, então não tem o porquê você transferir tanto o seu centro de massa para frente. Ou, nesse último caso, ele poderia, por exemplo, fazer um approach, porque aí, como ele já está indo para frente, ele chega mais rápido na rede. Enfim, obviamente, então, volto a falar que tudo depende dessa questão tática, das suas intenções táticas, tá? Passar mais um slide aqui e a gente finaliza. Bom, trouxe aqui 2 treinos bem simples, como sempre a gente procura fazer treinos bem simples, são treinos educativos. Esse aqui é um treino que eu gosto bastante, onde o tenista sai com todo o peso concentrado na perna de trás. Aí o treinador lança uma bola, pode ser uma bola morta, e aí ele tem que fazer a transferência para frente. Ou seja, ele aprende com isso, né? Ele vai automatizando essa questão de sempre estar transferindo. Faz a base de apoio e transfere. E um outro treino que eu costumo fazer bastante também, que seria a próxima fase desse treino, são 3 bolas, sai lá de trás e vem fazendo para frente, apoia e gira, mostrando uma outra questão que por último eu vou falar.
Então você lança uma bola, pode ser mais alta, mais baixa, o tenista tem que fazer um square stance e girar em cima. Muito bem. Então eu encerro aqui essa parte de slides. Vou passando aqui, depois já estou com os comentários aqui, com as perguntas. Muitas perguntas. Mas gostaria de falar só mais uma questão. Então veja, o que nós vimos fora a questão do apoio e transferência, que tem uma outra fase antes, que é a fase do footwork para se aproximar da bola. Então sempre temos que ver isso, se o tenista consegue se aproximar bem da bola, porque se ele não fizer isso, ele não vai fazer um apoio bom, e se ele não fizer um apoio bom, ele não vai conseguir fazer uma transferência boa. Então, esse é o ciclo, tá? Mas não existe uma regra. Então, por exemplo, eu tenho tenistas que nem sempre conseguem fazer um square stance, mas eles transferem mais em um semi-open, quase open, do que um outro, por exemplo, que chega de lado e para, mas não transfere bem. Então, fecho aqui as explicações básicas sobre apoio e transferência e agora vamos começar a ver as dúvidas aqui, tá? Vou para as dúvidas que mandaram. Luiz Fernando Ramos, era só um elogio, valeu, muito obrigado. Dr. Igor Lessa, volta o primeiro vídeo de treino prático. Vamos lá, só para voltar para dar uma olhada. O primeiro treino também é bem simples. Consegue ver aí? O tenista sai com peso concentrado lá no pé de trás, o treinador lança e aí ele tem que transferir e formar um eixo entre ombro, joelho e pé na frente, e aí ele faz o giro sobre esse eixo para ter menos sobrecarga ali no quadril de trás. Vamos voltar para as questões aqui. Qual base mais utilizada no rally? Bom, existe um estudo, para quem quiser depois pode me pedir que eu passo, deixa eu ver mais um, que mostra que, por incrível que pareça, é o open stance que você mais usa, tanto em quadra rápida quanto em quadra de saibro, mas isso no nível mais alto, tá? Não conheço estudos que mostrem isso para, por exemplo, júniors ou social players, né, que eles chamam, ou amadores, tá? Então, no nível profissional, entre open, semi-open, square e closed, mais open. Talvez por quê? Porque é um jogo mais rápido, tá? Só que isso depende um pouco. Nesse estudo eu não encontrei a forma que eles classificam se o open stance é, por exemplo, 0 grau e o square stance 90 graus, e qual que é o range que eles usam para falar se foi open ou se foi square stance ou semi-open. Por exemplo, open é de 0 a 20 graus, de 20 a 70 graus é semi-open, de 70 a 90 é square. Então, não existe isso no estudo. Então, não é possível te falar, mas o que o estudo mostra é que você utiliza mais o open stance. O Caramelo fala: garoto, tudo bem? Qual base gera mais potência e qual base seria mais defensiva? Bom, quando a gente fala uma bola defensiva, depende muito se você teve tempo de afastar ou não. Porque quando você tem tempo de afastar, por exemplo, uma bola alta, vamos ver um nível júnior de 12, 14 anos,
Quando você tem tempo de afastar, você pode afastar, criar uma outra base e transferir. É uma bola que o treinador Otaviano, grande abraço, ele chama essa bola, ele fala que é uma bola defensiva, mentalmente ofensiva. Por quê? O tenista, ele afasta, mas ele cria uma base e depois ele entra e puxa um topspin alto no fundo e joga de volta essa bola alta no fundo. Agora, se você está perto da linha de base e recebe uma bola rápida, mais plana e funda, aí você não vai ter esse tempo de criar a base e muito menos de transferir para frente. Então, Caramelo, qual a base que seria mais importante numa bola defensiva? É isso, depende do tempo que você tem. Se você tem o tempo, vale a pena que você volte, afaste, apoie e entre. E a sua outra pergunta, que na verdade é a número 1, qual a base gera mais potência? Sem dúvida é o square stance. Por quê? Porque no square stance você tem as suas duas fontes de potência. Você tem a rotação do tronco e você tem a transferência de trás para frente no eixo anteroposterior, né? Então o seu alvo é lá na frente. Então você consegue fazer isso. Um resumo bem simples e rápido entre open stance e square stance é assim, ó. No open stance, você gera potência com a rotação do seu tronco. E com o square stance, você gera com a base, só que você também, caso você tenha tempo, você também tem o tempo de somar o torque do tronco. Então, por isso que, respondendo a sua questão, sem dúvida, no square stance você gera mais potência. Por quê? Porque você tem duas fontes de potência. Voltando aqui, algum método de treino mais eficaz para fixar o posicionamento dos pés e transferir peso? Contraste, Medicine Ball, contraste, bom. Renato Personal, forte abraço aí. Eu não sei se você me perguntou isso na questão, sei lá, do treino físico ou da questão do treino de quadra, ou até o que muita gente faz hoje, faz uma parte do treino físico dentro da quadra, né? Por exemplo, com Medicine Ball, e aí depois solta a Medicine Ball, já pega a raquete de tênis e já faz. Isso porque eles tentam ter uma transferência maior, né? De um treino para o outro. Mas o que eu tenho a dizer sobre esses treinos é assim, você tem que automatizar o tenista a fazer todas essas posições. Então, se a gente voltar, eu esqueci de falar isso, mas é bem simples, se a gente voltar nas 4 posições que eu coloquei aqui, então você tem o open stance, o square stance, semi-open e closed. Opa, mas em todas elas tem o Joko. Então, por quê? Por favor, já não ter mais, mas eu vejo até hoje treinadores que fixam uma posição. Não, o meu jogador só bate forehand com open stance, ou o meu só bate com square stance. Não, você tem que fazer tudo, né? Só que aí tem uma sequência lógica que vai começar pelo square stance, exatamente para mostrar para o tenista que você consegue fazer essa força de trás para frente, que é o que a gente chama ali no caso do tênis de momentum linear do tênis. Então, quando você usa o open stance, você gera bastante o momentum angular. E como eu sempre falo, assim como eu vou fazer uma live só sobre pronação, para a gente desmistificar um pouco essa questão da pronação. Então, do mesmo jeito que eu falo que o grande desafio biomecânico do saque é qual? É você transferir o angular para o linear. E você faz isso com a
rotação interna de ombro mais a pronação do antebraço. No forehand é a mesma coisa. Quando você consegue fazer um apoio square, por exemplo, mesmo assim você faz uma rotação de tronco e depois você tem que sair de um angular e usar peitoral maior, usa um pouco a ação do bíceps aqui, e aí você vai conseguir fazer o quê? Fazer a transferência para o linear, tá? E usa também muito supra e infra espinhal para poder trocar esse giro para uma fase mais reta, que é onde você quer, você está para frente. Vamos lá, vou subir um pouco, porque eu passei um monte aqui de dúvidas. A Open Stance acaba gastando mais energia? Então, doutor Igor Less, é o seguinte, depende do ponto de vista, porque, por exemplo, se você usa só o Open Stance, ou quase sempre o Open Stance, mesmo quando você tem tempo, então, mesmo que era o caso, por exemplo, do Guga, mesmo nas bolas mais lentas, ele fixava quase sempre no Open Stance, e aí ele vai sobrecarregar mais o quê? O core, a parte de cima, do meio para cima. Então, se nessas bolas, isso é uma questão teórica, lógico, mas se ele conseguisse vir usando o conceito da cadeia cinética, somatória de torques, de baixo para cima, obviamente que ele usaria menos aqui. Então, talvez, se você usar mais o Open Stance, você canse mais o quê? Canse mais o core e o upper body. Mais perguntas aqui. Gessé Viana, tudo bem, Gessé? Pessoal dando oi. Denis Marcondes, tudo bem, Denis? Professor Branca, assisti a sua live antes de fazer a minha aqui, hein? Meus parabéns, deu uma lição de vida no final da live. Só para comentar aqui que você foi perguntado qual o conselho, e mesmo você tendo um conhecimento técnico infinito praticamente, você foi para esse lado de que a gente tem que curtir um pouco mais a vida. Achei fantástico isso, muito bom. Mais alguma questão aqui? Muita gente falando oi, poucas dúvidas, desde já obrigado. Opa. Só que aposentou? A última coisa que eu soube do Jack Sock, no final do ano retrasado, né, 2019, ele jogou muito bem duplas, e nas férias ele cortou um dos dedos no vidro e no final ele ficou 3 meses, porque deu uma complicação ali, não foi tão simples. Isso deu uma quebrada no ritmo dele, depois ele não conseguiu voltar nem em simples, nem em dupla bem, né? Mas não sei. Ike Campos, forte abraço. O Ike é um menino de 10 anos de Belo Horizonte. Eu achei fantástico, porque na minha última live eu tinha passado aquele treino de propriocepção aqui para fazer o saque American Twist, e ele postou um videozinho dele fazendo na varanda, né, que era o que dava para fazer, eu acho. Forte abraço, Ike. Em breve você vai estar de volta aí no tênis, né? Força aí, hein? Juan Pablo me pergunta aqui, que ele fala multi-apoio semi-open stance. Sim, muito. Por isso que eu tenho as minhas dúvidas quanto a esse estudo, que depois quem quiser eu mando, que fala que tem mais open stance. Mas creio eu que o pesquisador, ele achou, como eu tinha dito, um range ali para falar que o open stance pode passar, por exemplo, no caso do destro, pode passar um pouco o pé esquerdo à frente, e aí ele chamou isso de open stance, porque eu vejo na prática ali muito mais semi-open stance, tá?
que é o híbrido ali. Boa noite, aprender sempre. Base de apoio são os livros de culinária. Exatamente, a base de apoio do meu... Então vocês estão enxergando bem aqui, né? Porque quando eu passo ali, falou que a base de apoio do meu computador são os livros ali de culinária. O único que eu li até hoje foi o de café. O resto eu não consegui ler ainda. Vamos lá, mais dúvidas. Vamos falar em outra live sobre o backhand. Sim, lógico, o backhand é muito importante. Quando a gente fala de backhand ainda se torna um pouco mais vasto, porque tem as questões ali tanto do backhand uma mão, backhand duas mãos e também do backhand slice. E vale a pena aqui comentar que é muito interessante isso, que no backhand o que muda bastante entre duas mãos e uma mão, apesar de não ser o assunto, é que com duas mãos, como ele é mais próximo de uma técnica de forehand, você consegue fazer um backhand com duas mãos com open stance. Com uma mão, tirando ali Feliciano Lopes, tem alguns ali que conseguem fazer muito bem. Eu vou para as dúvidas que estão ali no Macleon. Quantas horas no mínimo para fazer uma adaptação dessa para um tenista que faz treino 2 vezes por semana? Poxa vida, Macleon, aí é aquela minha resposta pronta. Depende de uma série de variáveis que vai de cada um mesmo. Então tem uma questão do histórico, quantas vezes que esse aluno já fez da outra forma antes, qual o nível de plasticidade motora dele, tem uns que tem mais, tem outros que tem menos, quão intenso, que é um outro assunto que a gente falou na live passada, né, que tem a ver com intensidade de treinamento, quer dizer, o quão intenso que esse aluno faz o treino ou quanto ele quer. Enfim, então desculpa, mas eu não tenho essa fórmula não. Uma coisa importante aqui, Vitor Barbosa, falando em intensidade, o Vitor deu um oi aqui. Vitor Barbosa, filho do Gica, grande treinador. Tudo bem, Vitão? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Qual a melhor base para o atleta amador jogar? Pergunta do Guilherme, muito boa essa pergunta. Então, eu falaria num semi-open stance, que é o híbrido. Mas por quê? Porque talvez como ele ainda não tenha um repertório tático muito amplo, no semi-open stance você consegue se virar mais entre todos esses apoios, ok? Então eu falaria isso. Mais dúvidas aqui. Boa noite. Podemos dizer que o golpe inicia no split step e termina no split step? Sim, eu penso que sim, porque como eu mostrei ali, apesar de não estar no slide, é um ciclo. Então você faz o split step. Durante o voo do split step, você já vai começar com essa questão do cálculo. Então tem estudos que mostram, olha que loucura isso, tem estudos que mostram que o Federer ele faz o split step e isso não nas trocas de bola, quando o outro cara saca, que é mais rápido ainda, que ele faz o split step e em boa parte dos golpes, quando ele cai, ele já cai virando para um lado ou para o outro para fazer um tipo ou outro de próximo passo, que aí pode ser uma outra live, que são os passos de devolução de saque. A gente tem o jab step, enfim, tem vários outros, mas ele já cai um pouco mais pronto para cá ou para cá. Por quê? Porque ele já passou por todas aquelas fases que eu falei. Ele já leu, ele processou, tomou a decisão, enviou e já reagiu rápido. Incrível isso, né? Vitão, saudades mesmo aí, cara. Precisamos nos ver. A gente deu treino juntos aí uns 4, 5 anos.
rimos bastante. Precisamos colocar os papos em dia. Pergunta do... Não consegui ver o nome aqui, mas nas crianças até 12 anos, pelo fato da bola não ter muita velocidade, é interessante treinar mais o closed A-square e depois passar para o semi-open e para o open. Veja, o que eu penso assim, lógico que essa fase, a fase é mais lenta, mas a questão do closed que eu acho um pouco difícil. Porque o closed é o apoio que você menos usa. Entre os 4 tipos de apoio, é o apoio que você menos vai usar. Como eu mostrei aqui, ó, o closed stance é só numa corrida de lado que você não vai ter o tempo de fazer um ajuste e só sobra tempo para cruzar a perna e bater mesmo, tá? Alguns tenistas, mas é muito raro, quando eles fazem o forehand inside out, eles saem tanto de lado que eles cruzam a perna, mas aí é porque deu tempo, porque é uma bola lenta. Agora, eu sempre uso o conceito da aprendizagem motora do mais simples para o mais complexo, então eu começaria ali com semi e com o square stance, para depois fazer o open e aí para depois fazer o closed. Mestre Marinho, qual tenista profissional mais se aproxima da perfeição em relação à biomecânica? Bom, aí a gente poderia falar um pouco de cada golpe. Eu vou procurar fazer uma live sobre isso. Eu falei com o Thiago Leivas, a gente também vai fazer uma live. E hoje, por incrível que pareça, hoje ele deu essa deixa aí, que eu poderia fazer uma análise de 3 ou 4 pessoas, mas aí eu vou te falar que cada um deles teria um golpe tecnicamente um pouco melhor. Tem um tenista que eu gosto bastante do fundo de quadra, ele já se aposentou, mas tecnicamente, até pela estatura dele, eu vejo que ele tem uma boa técnica, que é o Thomas Berdych. Ele tem uma técnica muito limpa, muito boa, mas não está mais entre os tenistas profissionais, né? Vamos lá, mais dúvidas aqui. Kiko Caetano, de Belém, tudo bem, Kiko? Quais tipos de base teria para o forehand? Bom, acho que essa daí já foi, né? Ludiero, Evaldo lá do Clube Paineiras, grande treinador, um cara muito interessado, vai em todos os cursos, forte abraço. Podemos dizer que o jogador completo, ele passa por todas as fases? Aí, Evaldo, não sei se você perguntou todas as fases de apoio ou todas as fases que a gente colocou, que eu coloquei lá. Se for, eu acho que todos passam pelas 15 fases, porque são fases básicas. Mesmo sendo 15, não tem jeito, ele tem que pensar, tem que tomar decisão, depois ele tem que se aproximar da bola. A gente está falando ali numa troca de bolas, dificilmente a bola vai vir exatamente na mão dele, mas mesmo que venha, tem uma outra questão que a gente fala bastante de fazer os small steps, ou o doble ritmo, ou os 2 passinhos, para que você rompa a inércia e não fique só esperando a bola. Então, mesmo assim, vale a pena que você se mexa antes de bater na bola. Você tem que fazer a flexão e a extensão. Depois tem a fase de aceleração, o contato, desaceleração até o 0, e aí você tem que partir para a próxima bola, que é o footwork 2. Aí você tem que ir para o meio da quadra ou fechar a bissetriz do ângulo se você estava muito fora da quadra e cruzou bastante, mas você vai ter que sair de volta para o meio da quadra e vai ter que parar e fazer o split step quando o cara bater, e aí por isso que eu falei que fecha o ciclo. Basicamente é isso, não tem jeito. Agora, se for quanto às fases, né? Se for quanto às fases de apoio, se você consegue
fazer as 4, obviamente você vai ter se você tem esse acervo mais amplo, vai ficar mais difícil o adversário tornar a sua vida difícil aqui, que é uma das coisas que faz com que o cara jogue bem tênis, né? Ou vendo de um outro ângulo, é muito ruim quando você joga com uma pessoa que você não consegue fazer a vida dele difícil, né? Pergunta no vídeo 2 do Tomás, você poderia repassar os conceitos biomecânicos presentes? Não, aqui basicamente nos vídeos dele eu quis só mostrar que além do apoio, porque foram 3 vídeos, ele fez o mesmo apoio. O centro de massa dele não foi nem para frente nem para trás, que eu chamo de neutro. O outro ele fez um giro sobre o próprio eixo dele, mas indo para trás, ou seja, ele só essa parte de cima dele foi para frente, o resto foi para trás. Então, se ele quisesse uma bola mais pesada, ele precisaria transferir para frente. Basicamente é isso, tá? Vamos ver, Alex Vieira, muito bom. Só tem ensinar taticamente conforme profundidade e altura da bola para gerar automatização. Peraí que eu não estou conseguindo ver a pergunta inteira. Vamos ver se eu clico aqui de novo. Não estou conseguindo ver ela inteira. Não, ela já está inteira, mas é que eu achei que ensinar taticamente conforme profundidade e altura da bola para gerar automatização. Desculpa, Alex, eu não consegui entender. Eu acho que faltou alguma pergunta aqui. Uma pergunta muito legal do Leandro Tênis. Então, Alex, manda ela outra vez aí, por favor. Tem alguma semelhança com direções de bola e tipos de base? Essa pergunta é fantástica. Não deveria ter, porque se tem, você já está mostrando antes de bater onde você vai bater. Por isso que a gente treina muito, eu falo muito para fazer treino de inside out, porque quando você faz um inside out, você tem que estar pronto para fazer as 2 bolas, ou o inside out ou o inside in. Então, óbvio que se eu chego num open stance, vai ser mais difícil eu cruzar, né? Por quê? Porque aí eu vou ter que usar mais o antebraço para cruzar essa bola, e fora que tem vários estudos que mostram que quando você faz um open stance, o seu ponto de contato é mais para trás. Quando você faz um square stance, você tem um ponto de contato mais à frente, e a cruzada exige que você cruze mais, tá? Então, o que acontece nesse caso? Se você fica sempre de frente para bater na paralela, você já está mostrando que quase sempre vai lá, ou que você vai cruzar uma bola com menos potência, porque você vai usar só o antebraço e não todo o giro do tronco, e mais o que a gente viu, mais a transferência da base, tá? Voltando aqui, Isaías, no square stance há uma segurança maior e maior potência nos golpes? Não, aí você já quis as 2 coisas. Quer dizer, pelo menos porque eu estou entendendo como segurança a questão do controle, tá? Não, são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que acontece? Quando você faz um open stance, você tem um raio de giro mais curto, e ele é muito mais nesse eixo lateral do que no antero-posterior. Então, eu consigo colocar mais efeito, mais giro, eu ganho em controle e perco em potência, tá bom? Então, se eu uso uma base com open stance, fica mais difícil transferir para frente onde está o meu alvo. Voltando aqui,
No approach, qual melhor base usar? Excelente pergunta, só que é o seguinte, no approach vai depender muito do seu ritmo, do seu pace, dos seus passos. Então, nem sempre você consegue, por exemplo, fazer um apoio em semi-open, já fazer uma transferência, como nós vimos no vídeo 3 ali do Belucci, e aí você já pode ir para frente, entendeu? Então vai depender muito da sua passada, da sua frequência de passada. Quando é uma bola mais lenta, você pode fazer um ajuste, você deve, ou um semi-open ou um square, que aí você já dá o passinho para você pisa e esse seu pé já vai para frente. Você não faz o giro para depois sair na corrida para frente, porque teoricamente o approach você tem que chegar o mais rápido possível na rede. Fala, Jossi, tudo bem? Mais uma pergunta aqui. Para o canhoto, qual tipo de saque é melhor para ele usar nas primeiras bolas o forehand? Então, pois é, vou falar do Tomás aqui, é o contrário para os destros, óbvio. Então, quando ele saca na deuce court, se ele fizer aquele saque que eu falei a semana passada, o American Twist, que tira o adversário da quadra para o lado, sobra mais para ele no forehand aqui. E fora que para ele fazer esse saque, como é um saque mais alto, ou seja, que tem uma trajetória de voo maior, ele pode o quê? Ele pode sacar mais para o lado da dupla, porque ele vai sacar mais alto, ele tem tempo de voltar um pouco. Ele pode até fazer essa pressão e deixar o outro cara em dúvida se ele vem para paralela ou se ele volta aqui na cruzada e pega o sacador no contrapé. Essa é uma estratégia bem interessante. Pessoal, tá faltando 1 minuto e 20 aqui. Deixa eu ver se dá para... Tem algumas pessoas que queriam entrar na live aqui. Pedro Herbst veio algumas vezes do Rio para fazer treino aqui em São Paulo. Forte abraço aí, joia vê-lo, pena que não deu tempo. E só falar rápido agora, eu vou dar uma acelerada nas lives e tem uma live muito interessante que vai acontecer nessa sexta-feira. Não, nossa, desculpa, eu preciso ver a data, eu marquei, mas eu esqueci. Com o Marcelo Massa, que é aquele expert, talvez um dos únicos no Brasil, em desenvolvimento de talentos. Conheço ele há um bom tempo, ele é professor na USP Leste, entende muito desse tema e vai ser um tema muito interessante, tanto para pais quanto para tenistas. Bom, vou salvar a live aqui, que agora eu já aprendi. Forte abraço para todo mundo e vamos nesse ritmo de quase sempre fazer uma live dessa mais técnica, 15, 20 minutos. Eu apresento e depois as dúvidas. Forte abraço.